Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia de estreia do Coringão na Copa do Brasil, jogo complicado contra o Novo Horizontino, né, um adversário aí que a gente já conhece de longa data, né, Campeonato Paulista e tudo mais, mas temos aí essa estreia, o jogo fora de casa, que é muito importante, estreia inclusive do técnico Dorival Júnior. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, hoje 9h30 da noite, Novo Horizontino e Corinthians, como eu disse, a estreia da nossa equipe na Copa do Brasil, um jogo importante. Acompanhei alguns jogos ontem da Copa do Brasil e, cara, o Internacional venceu por um gol de diferença, Fluminense venceu por um gol de diferença e o São Paulo venceu por um gol de diferença. Foram os times que jogaram em casa, né? Os grandes que jogaram em casa. Os grandes que jogaram fora empataram, foram Fortaleza e o Atlético Mineiro. Isso que pegaram times da Série C, Série D. O adversário do Corinthians era a Série B do Campeonato Brasileiro. Que brigou ano passado até pelo título, né, em dado momento, e aí não conseguiu acesso. Que no Campeonato Paulista sempre está no mata-mata, sempre complica contra os grandes. Então, assim, é um jogo complicado. Eu acho que esse é o primeiro ponto que o time do Corinthians tem que entender. Porque quando a gente entra em campo com aquela leseira, né, de salto alto, não, já vencemos o jogo, não, o jogo é tranquilo, não. Meu Deus do céu, cara. Aí o torcedor passa raiva e o time não joga nada. Então, assim, entrem concentrados. Entrem como se fosse uma final. Porque mata-mata, todo jogo é uma final. É só isso que a gente pede pra vocês, tá? Seriedade em campo. Seriedade. Entrem em campo pra jogar uma final, que é o jogo de hoje, tá? Informações importantes da partida. Arbitragem, Wilton Pereira Sampaio, né? A gente já conhece aí o árbitro. O time do Corinthians tem mais 2 desfalques importantes, né? Além do Rodrigo Garro. Memphis Depay está fora do jogo, por conta da pancada que ele sofreu aí no jogo contra o Flamengo. Gustavo Henrique também foi cortado por conta de um controle de carga. Então, se a nossa defesa já estava complicada com o Gustavo Henrique, ele sai. E agora? E agora? Né? A pergunta que eu faço para vocês. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Angileri. Félix Torres pode entrar ali nesse bolo da defesa, mas a gente aguarda. Ranieri, Martinez e Carrilho, com Igor Coronado armando o time. E na frente, Yuri Alberto e Romero, né? Pode surgir ali até um Thales Magno fazendo a dupla com o Romero, mas acredito que o Dorival vai... o Thales Magno fazendo a dupla com o Yuri, mas acredito que o Dorival vai de Romero e Yuri Alberto mesmo, tá? É a provável escalação do Corinthians para a partida de hoje, 9h30 da noite. E a transmissão é apenas no Sport TV e no Premiere, tá? Então, apenas no canal fechado vocês poderão acompanhar o jogo entre Novo Horizontino e Corinthians pela Copa do Brasil, tá? E aí eu quero saber qual é o palpite de vocês, tá? O que vocês esperam desse jogo da Copa do Brasil. Tivemos ontem também, após o treinamento, uma conversa individual do Dorival Júnior com o Igor Coronado, tá? Não sei se em questão de posicionamento, se foi para passar aquela confiança pro atleta, né? Aquela conversa ali de treinador com o jogador mesmo, o cara tá chegando, vou dar essa moral pra você, o Garro tá fora, você vai ser o nosso armador, você é o cara que vai ditar o ritmo, né? Literalmente dando uma moral pro jogador para que ele ganhe essa confiança e possa ajudar a nossa equipe, tá? E lembrando que
Ao final da partida, a gente tem a nossa live pós-jogo aqui no canal John do Timão, né? Conto com a participação de todos. Então, encerrando aí Novo Horizontino e Corinthians, a gente já entra ao vivo aqui para debater sobre essa partida. Bom, família, vamos falar agora sobre a InPlay. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, família, aqui temos a página inicial da InPlay, né? Bem tranquilo, tem a parte aqui ó, dos criadores, John do Timão presente, e aqui os campeonatos, por exemplo, ontem a gente fez do jogo Arsenal e PSG, inclusive quem copiou as minhas respostas ganhou, né? Porque a gente acertou bastante, eu acho que das 15 a gente acertou 13, tá? Então, fomos bem ontem. Hoje, por exemplo, temos o jogo aqui, ó, Barcelona e Inter, né, outro jogo de Champions, os jogos da Copa do Brasil aqui, ó, jogo do Vasco, do Santos, do Bahia e do nosso Coringão. Vamos jogar o do Corinthians aqui, vamos ver aqui as perguntas. Mais de 3 escanteios e meio para o Corinthians no primeiro tempo? Cara, acho que não, viu? Acho que não. Cartão para o Corinthians no primeiro tempo? Pensando aqui nos nossos jogadores em campo, como que vai ser essa situação. Acho, é o Wilton Pereira Sampaio, né? Acho que não também. Acho que ele vai dar essa segurada. Mais de um escanteio, mais de um impedimento e meio do Corinthians no primeiro tempo? Não também. Corinthians dará mais de 4 chutes e meio no gol no jogo? Sim. O Corinthians vai dar uma pressionada aí no Novo Horizontino. Mais de 60% de posse de bola pro Corinthians no jogo? Acredito que sim também. Mais de 6 escanteios e meio pro Corinthians no jogo, então pelo menos ali 7 escanteios. Cara, acho que não. Nosso time não é um time que tem tantos escanteios assim. Pensando, acho que não também. Mais de 3 cartões amarelos e meio pro Corinthians no jogo? Não. 4 cartões é bastante, né? Cartão amarelo pro Gustavo Henrique no jogo? Não, Gustavo Henrique não vai pro jogo. Então, quando tem assim uma pergunta, por exemplo, igual essa do Gustavo Henrique, ele nem foi relacionado para a partida. Então, essa pergunta aqui, ela é invalidada, tá? Então, é ponto para todo mundo. Eles não consideram essa pergunta, tá? E já explicando para vocês que o pessoal às vezes fica na dúvida, é bom também trazer esse tipo de exemplo aqui. Assistência do Romero no jogo... Pensando, cara, eu acho mais fácil ele fazer um gol, né, do que uma assistência nessa partida. Vou colocar aqui não, tá? Gol do Yuri. Cara, faz tempo que o Yuri não faz um golzinho, né? Então acho que chegou o momento do Yuri, né? Aí, vou confirmar aqui o gol do Yuri e pronto, tá finalizado. Aí você já pode fazer outras aqui, ó. Brasileirão na Copa do Brasil, que é o jogo hoje Ceará e Palmeiras, né? As duas aqui, ó. Tem Botafogo também, tá? Temos outros jogos, como eu mostrei aqui, o jogo da Champions e tudo mais, bem tranquilo aqui na InPlay. Viram como é simples? Fácil, tranquilo. Vocês vão entrar aqui pelo QR Code que está na tela ou pelo link da descrição, do comentário fixado, vão fazer o cadastro e já vão ganhar 1000 moedas para participar dos campeonatos da InPlay. Viu como é fácil? Fez o cadastro pelo link do John, pelo QR Code, já ganha 1000 moedas e já pode participar aí dos primeiros campeonatos. Além disso, conforme você vai fazendo o login diário, você vai ganhando moedas também, vai participando dos campeonatos. Começou a ganhar os campeonatos? Você começa a receber as moedas, vai acumulando e pode sacar essas moedas em dinheiro real, no Pix, tá? Então, a InPlay não é bet, não é casa de apostas, não, é um jogo, é um fantasy game, tá? Então você pode aproveitar aí, acumule as suas moedas para ganhar dinheiro de verdade, né? Essa é a possibilidade que a InPlay traz para vocês. Faça o seu cadastro, ganhe as 1000 moedas e já comece a participar. Chiquito Palacios, conhecido como Diego Palacios, fez uma publicação ontem na rede social dele, né? Marcou o Corinthians, tal, uma foto dele treinando com a frase: viva cada dia como se fosse o último e chegará o seu momento. Cuidado, viu, Palacios? Vivendo aí como se fosse o último, a gente já estava até preocupado com você, tá? A gente estava bem preocupado. Então, cara, é isso. Vamos ver se vai chegar o seu momento. A gente torce, inclusive, para que isso aconteça, né? O torcedor corintiano quer ver o Palacios em campo. Porque quando você olha a escalação, ou então vê o Hugo saindo do banco, o Hugo lateral esquerdo, dá até uma dor no coração, cara. Uma dor física. Então,
peço pro Dorival, peço para a comissão técnica do Dorival, olhem com atenção para esse lateral esquerdo. Se realmente existe algum problema, informa para a torcida, para a gente não ficar numa expectativa de algo que não vai acontecer, tá? É só isso que a gente pede. Bom, outra informação importante para o pessoal do clube de membros, já fiz a publicação aqui, tá? Sobre o sorteio de um ingresso para o jogo contra o Internacional, jogo sábado agora, na Neoquímica Arena, né, obviamente, que é o Corinthians mandante. Então, você que quer participar desse sorteio, basta fazer parte do nosso clube de membros. O sorteio já está aqui na aba Posts da página do canal John do Timão, né? Você entra no canal John do Timão, tem as abas lá, tem na Posts. Você clica lá, vai estar para o pessoal do clube de membros. Já temos 3 pessoas participando aí, né? Então, o pessoal que já comentou na publicação e tal. Hoje, né, entre hoje e amanhã, devo fazer esse sorteio. Para você que quer participar, aproveite. Faça a assinatura do clube de membros e já vai participar desse sorteio de um ingresso para o jogo de sábado, Corinthians e Internacional. Bom, vamos falar agora de Augusto Melo, situação interna do Corinthians. Cara, a leitura que eu venho tendo dessa situação do Augusto é a seguinte. O Augusto está literalmente por um fio no Corinthians, tá? Tá ali, cara, prestes a cair. É a impressão que eu tenho. É a impressão que eu tenho. Por que que eu digo isso? Pelos movimentos que ele vem fazendo, pela pressão que ele vem sofrendo e por tudo aquilo que ele prometeu e ele tá indo contra. De uma forma até descarada, tá? De uma forma até descarada, no pior sentido pro Corinthians. No pior sentido pro Corinthians. Ontem, por exemplo, tivemos a demissão de 2 profissionais do Corinthians. O superintendente de marketing, o senhor Vinícius Manfred, e o superintendente comercial, o Sandor Romanelli. Cara, o Vinícius Manfred veio para o lugar que era do Sérgio Moura, né? Sérgio Moura que deu a polêmica com a Vai de Bet, isso e aquilo. Foi um cara que não agradou a equipe do Corinthians. Na parte profissional, né? Falando mesmo da atuação profissional dele, Vinícius Manfred chegou, colocou as coisas para andarem, né? Resolveu muita coisa na parte de marketing do Corinthians. Um profissional, assim, que agradou a torcida, né? Melhorou o ambiente ali, melhorou literalmente o departamento dele. Ponto. Melhorou o departamento dele, ok. Aumentou a capacidade de receita do Corinthians, trouxe parcerias, trouxe patrocinadores, tal. Ok. Ontem, do mais nada possível, Augusto Melo demitiu os 2. Quando você vai procurar quem é o novo superintendente de marketing, é que a situação piora. Mas antes de falar o nome do superintendente, do novo, né, superintendente de marketing do Corinthians, eu quero trazer para vocês uma relação de membros da diretoria que já saíram durante a gestão Augusto Melo. Tá? Menos de 1 ano e meio da gestão Augusto Melo, tivemos 16 nomes indo embora. Tá? Temos aqui a relação, Pedro Rameiro até trouxe, né? Inclusive o departamento e tal. Na parte financeira, Pedro Silveira saiu essa semana e o Rosalá Santoro saiu bem no início. No início não, mas ali na metade, né? Do ano passado. Rubão já saiu. Fernando Alba saiu. O Yankee Lee do jurídico saiu no problema com a Vai de Bet. Veio o Pantaleão, ficou pouco tempo, saiu também. Vinícius Manfred agora, que ele estava substituindo o Sérgio Moura. Olha a sequência. Marcelo Mariano. Fabrício Vicentim, estava cuidando da base. Fernando Perino, que veio para o jurídico também, já saiu. Suzy Miranda, que era diretora social. E a Cris Gambaré foi para a CBF, né? Ela era do futebol feminino, foi para a CBF. A Cris Gambaré foi a única que, na teoria, o Corinthians não teve escolha. Os demais ou foram demitidos, ou
né? Como, por exemplo, o caso do Yankee Lee, do Rosala, chegaram e falaram, ó, tem muita coisa errada, eu não posso fazer parte disso. E saíram. Um ano, nem um ano e meio, né? Que a gente tá entrando no mês de maio, de hoje para amanhã. Nem um ano e meio ainda de gestão, já tivemos 16 membros da diretoria deixando o clube, tá? Esses foram aqui os principais nomes. Alguma coisa de errado tem. Agora vamos, né, para o novo superintendente de marketing do Corinthians. Porque assim, para você demitir o Vinícius Manfred e trazer um novo nome, tem que ter alguma justificativa técnica, né? Ó, o Vinícius Manfred não está dando conta do departamento, o departamento não está atingindo as metas, por isso trouxemos outros nomes. Ou outro nome, né? Não, nada disso. Inclusive, o Vinícius Manfred estava superando as expectativas e foi demitido. O novo nome é o senhor Edgar Soares. John, quem é Edgar Soares? O Edgar Soares é um diretor estatutário do Corinthians e conselheiro vitalício da nossa equipe. Ou seja, o Augusto Melo tirou um profissional da área e colocou um conselheiro vitalício do clube. E sabe o que é pior? O pedido de impeachment do Augusto Melo que tivemos aí esse ano, né? Tivemos votação, toda aquela bagunça. Um dos redatores do pedido, né? Uma das pessoas que estava lá pedindo esse impeachment do Augusto, se chama Edgar Soares. Façam as contas, tá? Façam as contas. Da mesma forma que eu fiz assim, pensando, né, na situação do Augusto Melo, que prometeu profissionais técnicos, pessoas técnicas, amigo meu é do portão pra fora, isso e aquilo. Na hora que o caldo dele azedou, né? Na hora que apertou a situação, o que ele fez? Ó, vou tirar uma pessoa técnica que está funcionando naquele cargo e vou colocar um conselheiro vitalício que está querendo me tirar do Corinthians. É basicamente, né? Basicamente a leitura que a gente vem fazendo dessa situação. O Augusto está cedendo cargos para que não o tirem do comando do Corinthians. E isso é vergonhoso, tá? Isso é vergonhoso. A gente vê, pô, os torcedores comentando, né? As falas do Augusto Melo durante esse menos de um ano e meio, né? Torcedor pode ficar tranquilo. Estamos trabalhando. Pegamos o clube quebrado. Vem coisa boa por aí. Está bem encaminhado. Fomos pegos de surpresa. Tem pessoas técnicas resolvendo. Tem 3 ou 4 empresas interessadas. Eu não sou ingênuo, né? Eu não sou ingênuo de achar que o Augusto Melo pegou o clube numa situação maravilhosa, né? Eu não sou ingênuo de achar que a oposição não está atrapalhando. Não sou ingênuo, a gente sabe de tudo isso. Só que ontem eu já falei e mantenho a minha opinião. Enquanto o Augusto não for transparente com a torcida, fica difícil. Fica difícil. Enquanto ele tomar esse tipo de atitude, né, tirar o Vinícius Manfred e colocar o Edgar Soares, o cara que foi um dos redatores do pedido de impeachment do próprio Augusto, aí a conta não fecha. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Fica bem complicado, né? Fica bem complicado. Eu falei ontem, pô, Augusto, explica pro torcedor, bate o pé, fala, não, o Manfred vai ficar. Se ele tem a consciência de que ele está certo, né, o Augusto Melo no caso, ele bate o pé e fala, não, pode ir atrás. Eu sei que o que eu tô fazendo tá certo. Mas aí, qual que é a impressão que ele passa pra torcida? De que ele estaria com o rabo preso. Para ele aceitar esse tipo de movimento, é um sinal muito, muito, muito negativo. Absurdamente negativo.
E a gente segue aguardando aí alguma decisão, alguma novidade positiva, porque de coisa negativa, olha, parece que tá chovendo, cara. Parece que tá chovendo no Corinthians. Então, quero saber a opinião de vocês. Fica novamente aqui o convite para a nossa live pós-jogo e que a nossa equipe em campo hoje consiga dar pelo menos um alívio para o torcedor, né? Trazer um momento de felicidade, porque a parte interna do clube tá bem complicada, cara. Bem complicada mesmo. Um abraço e vai Corinthians!